Fala pessoal, vamos fazer o nosso fechamento de hoje, segunda-feira, 12 de agosto, começando pelo nosso Ibov, né? Mais um dia de alta, mais um dia do Ibov indo em direção lá aos 131 mil pontos, né? Então estamos aqui, né? Na verdade, né? 132 e depois, né? Sobra o topo histórico lá no 134 mil e alguma coisa, tá? Então, por enquanto, não temos aqui motivos, tá? Para acreditar, né? No mercado, no índice, no Ibov parar de subir. Pode parar em algum momento, tá? E normal. Só que agora, se o Ibov parar de subir e começar a cair, a princípio, né, a gente vai ficar esperando, né, um movimento de pullback para depois continuar o movimento de alta, como foi aqui naquele rally entre junho e julho. Então, a princípio, a gente estava esperando o quê? Pelo pullback para uma nova chance de entrada na compra. Só que, né, o mercado não faz as coisas do jeito que a gente quer, né? Esse período aqui, né, em algum momento ficou meio turbulento aqui, né? Teve aquela crise lá, mini crise, né, na semana passada e, enfim, e o mercado retomou o movimento de terça passada para cá. Tá? Então, do fundo aqui, né, da mínima feita na segunda-feira da semana passada até hoje, já são aí 7% de alta e, repito, no momento sem sinais que vai parar por aí. Agora, uma descansada, uma voltada normal, se tiver, a gente vai ficar atento aí para eventuais novas oportunidades, tá bom? Falar aqui do dólar, né? O dólar segue cedendo, né? Parece perdendo um pouquinho aí, né, vamos dizer, de velocidade, né? Nesse movimento, você está vendo aqui o IFR, ó, a zero, né, em zero, depois do movimento aqui de 880, né, 5,88 para 5,50, né? Então são aí quase 400 pontos, né, 40 centavos aí de dólar, né, de queda. Então um movimento expressivo, IFR a zero. O que isso aqui sugere, né? Que sugere então que o dólar vai voltar a subir e tudo mais? Não necessariamente, mas pode ser, né? Pode ser que esse movimento aqui recente dos últimos 5 dias, né, 6 dias, pode estar chegando ao fim e talvez a gente venha aqui para um respiro, um repique antes de seguir e tudo mais. São apenas possibilidades, tá? Inclusive, se você ainda está pensando em compras no dólar, tá? Aqui é um bom lugar para você pensar nisso, tá? Aqui é um lugar para você pensar nisso. Se você está pensando em compras no dólar, tá? Vou marcar aqui as regiões para você prestar atenção e a gente fazer o exercício aqui do risco retorno, tá? Então o seu risco nesse momento, se você usar este candle, esse doji aqui como referência, o seu risco nesse momento é algo próximo aí a 50 pontos, tá? Então vamos raciocinar, né? Você tem aqui 60 pontos, vai, de risco, você está olhando aqui para 190, 230 e de repente 400 pontos. Faz sentido isso para você? Você arriscar 60 para tentar ganhar aqui no primeiro alvo 3 vezes esse risco? Se isso aqui faz sentido, então você tem talvez aqui uma oportunidade. Se vai ser acionado, se o movimento vai acontecer ou não, nós não sabemos, tá? Mas você tem sim aqui argumento para pensar nessa possibilidade, tá? Os DIs, né? Os DIs, nesse momento, né, aqui você está vendo eles fecharem em alta, a maioria, né, na sua respectiva máxima do dia, tá bom? Depois, né, lembrando de alguns dias aí de queda, né? Então, olha bem aqui a trajetória, né? Eu falei sobre isso no fim de semana, tá? Olha a trajetória aqui, ela é uma trajetória baixista, né? Então, aqui no 29, por exemplo, ó, estamos aqui bem num fundo importante que pode ser um suporte. Então, ter um respiro aqui, ou seja, um repique, não é nada de se assustar, tá? Pode até ser interessante para isso fazer uma nova pernada baixista, tá? Até o juro mais longo aqui, o 2033, você percebe aqui, ó, que o fundo anterior ele foi perdido. Né? E a trajetória aqui também é uma trajetória baixista. Então o viés aqui nos juros ele permanece sendo um viés baixista, né? Até que se prove o contrário, né? A expectativa é de que continue caindo, mesmo que a gente tenha um respiro, tenha um repique aí no meio do caminho, que não vai mudar nada num primeiro momento. O S&P, tá? O S&P fazendo seu repique ainda, né? Então fechou no 0 a 0 aqui do fundo, né? Da mínima feita lá na segunda passada até agora esse repique já são aí quase 5%. Lembrando, né? Do topo histórico, né, até aquela mínima da segunda passada foram quase 10% de queda. Então já recuperou aí um pedacinho considerável, mas por enquanto, tá, não dá para se descartar que esse S&P que continuar subindo ainda possa vir a oferecer uma chance de venda. Tá bom? Então vamos ficar atento a isso, porque é uma dinâmica importante, né? O S&P aí, referência para o mundo inteiro, etc, né? Mas por enquanto está subindo, né? Tá subindo, mesmo que no contexto de repique, está subindo. Vamos ver se mantém dessa forma. O juro 10 anos, né? O repique veio, tá bom? E aqui o que está sinalizando para a gente entre quarta, quinta e sexta, quinta, sexta e hoje, né? Que pode ser que esse juros já retome aqui o movimento de queda, tá? E se isso acontecer, foi isso mesmo, para onde a gente vai olhar como próximo endereço? Essa faixa aqui é do 3,5.
tá bom? Estamos em 13,90, então tem um caminho aqui interessante a ser percorrido. O importante aqui é a direção por hora é baixista, tá? Petróleo, né? O petróleo, né, reagindo, né, onde era esperado, tá bom? Já falei sobre isso, não vou repetir, tá? O primeiro endereço era aqui, o 79, já passou desde a semana passada. O próximo endereço aqui é a região do 84, tá bom? E é para lá que a gente está olhando, né? Só você olhar aqui que a máxima aí de hoje, 82,35, o 84 é logo ali, né? Você vai dizer por aí, né, como a gente tem visto, que a narrativa, né, a guerra e tudo, as tensões do Oriente Médio pressionando o preço do petróleo e tal, e pode ser mesmo, né? Algum motivo deve ter. Mas o fato é que aqui no gráfico a gente sim estava identificando a possibilidade do petróleo dar uma reagida, mesmo que num contexto, a princípio, de tendência de baixa. Pode ser que a tendência mude e vire uma tendência de alta, com toda certeza, né? E se mudar, a gente vai tentar identificar como identificamos já em outras ocasiões, tá bom? O minério, né? O minério tentando reagir aqui, né, numa região que já foi um suporte importante esse ano, e é só isso, né? Não tem aqui, por enquanto, qualquer sinal, né, ou evidência de que o minério vai começar a subir. A gente começa sim a ter alguns argumentos, né? Estamos numa região de suporte, tá? E se você olhar aqui, ó, o que pode acontecer aqui? Um fundo duplo e fazer, né, uma reversão aí dessa tendência, ou seja, o minério começar a subir. O que não significa, primeiro, que vai acontecer, ou seja, a reversão vai acontecer de fato, e tão pouco que o minério vai sair voando por aí, né? E por último, que vai de fato impactar na Vale, siderurgia e nos papéis, né, tradicionalmente correlacionados, tá bom? Então são coisas diferentes, mas de todo jeito aqui, minério ali pelo menos parou de cair, né? Já é um bom sinal. E para finalizar, o Bitcoin também fazendo seu repique aí, vindo da semana passada ainda. Aqui, na minha opinião, é região que pode dar chance de venda. Se vai dar chance de venda, nós não sabemos, né? Vamos recapitular aqui, algum tempo atrás, né? O Bitcoin vinha caindo, fez um repique e continuou caindo. Fez outro repique, parecia que ia voltar a cair e mudou de ideia, tá bom? Então aqui, o que vai acontecer aqui? Vai voltar a cair? Vai mudar de ideia? A gente não sabe. O que eu sei e posso controlar é que aqui é uma região que me permite pensar em vender, né, com um stop aqui em cima e olhando, né, para os alvos aqui embaixo. Tem bastante alvos interessantes a fazer. E aí é risco retorno e ver se essa condição, essa configuração agrada e é o suficiente para você. E é isso, pessoal. A semana está só começando, claramente, né? Então vamos deixar o mercado mostrar as oportunidades para a gente. Obviamente, né, ao identificar oportunidade, a gente vai tentar executar, né, cada um o seu sistema, cada um, né, com o seu gerenciamento de risco, é o que a gente procura. Hoje foi o primeiro dia de live, né? Aí do meu projeto piloto de uma sala educacional, foi bem legal, uma interação muito boa com os participantes. O dia hoje, né, não se apresentou do jeito que a gente gostaria, mas de todo jeito a gente fez o exercício da leitura do índice do dólar, né? E o que é interessante de procurar. É óbvio, né? O mercado nem sempre vai fazer as coisas que a gente quer, né? Mas para isso existe, né? Perdão, gerenciamento de risco, de lote, né? Você ter as suas regras aí, seus limites definidos, para em dias assim, né? Você saber também parar, recolher as fichas e permanecer vivo, né? Para o dia seguinte, né? Porque pode ser que amanhã seja um dia excelente, excepcional, e a gente vai fazer as mesmas coisas, procurar por os mesmos sinais de trade e de repente a gente vai sim ter os resultados que desejamos. Mas de todo jeito, né, a proposta é essa mesmo, né, fazer o exercício da leitura, né, ao vivo e tentar contribuir aí na tomada de decisão de cada um, beleza? Então se você não participou, né, não está dentro, mas caso queira, né, sabendo que você já, entre aspas, né, perdeu um dia, é só me chamar, porque serão 2 semanas, né, essa semana toda, semana que vem, que vamos fazer essas lives aí diárias, num ambiente fechado aí, para transmitir a leitura aí durante o mercado, tá bom? Então, caso você queira, é só me chamar, tá bom? Então, vai ser um prazer aí ter você junto aí nessas 2 semanas, tá bom? É isso. Uma ótima segunda-feira, né? Resto de segunda-feira e semana a gente vai se falando por aí.